Fundos de renda fixa referenciado. Vem comigo então. Então, primeiro é um fundo de renda fixa, mas ele tem uma certa referência. Então, nós vamos ver o que é necessário para ter esse termo referenciado, tá? Primeira coisa, esse termo aqui referenciado, ele exige uma complementação. Todo fundo referenciado, ele tem que se referenciar a alguém. Olha só que legal, parece aula de português. Ele tem que ter um advérbio adjunto com complemento aqui. Ele tem que ter um objeto direto, ele tem que ter algo aqui no final. Ele tem que se referenciar a algum indicador. Esse indicador mais comum é o famoso a taxa de CDI, que é o famoso os fundos referenciados no DI. Mas não é obrigado a ser referenciado no DI. Ele pode ser referenciado na taxa Selic, por exemplo, né? Ou ele pode ser referenciado na taxa e fundo referenciado no IPCA. Ele tem que ser referenciado a algum indicador econômico, podendo ser um índice de preço, podendo ser uma taxa de juros, mas ele tem que ter uma referência. Apesar de 99% dos fundos de mercados são referenciados no DI, beleza? Não é obrigado, mas beleza, ok. Agora, esse referenciado, que é o único fundo que carrega por obrigatoriedade no próprio nome dele o seu indicador de desempenho, qual é a referência que ele tem, esse tipo de fundo, além disso, ele tem outras exigências, que é, primeira exigência do referenciado, que é um tipo de fundo de renda fixa. 95% no mínimo do dinheiro do fundo tem que aplicar em papéis que vão ter a rentabilidade no qual ele faz referência, do indicador que ele faz referência. No mínimo 95% tem que acompanhar o CDI, ou 95% se for o Selic, ou não importa qual for o cara que ele faz referência. Então, isso eu estou falando em relação aos papéis que eu comprar. A rentabilidade desses papéis tem que estar atrelada a esse indicador de referência. Outra exigência é sobre o emissor desses papéis. Quem é essa instituição financeira que emitiu? Quando ela emite esse papel vai ter uma certa classificação de risco, que depende, entre outros fatores, de quem está emitindo esse cara. A empresa, a instituição financeira, o emissor desse cara aqui, tá? Esse emissor aqui desse papel, obrigatoriamente tem que ser no mínimo 80% público. Olha só, então no mínimo 80% dos papéis que eu comprar tem que ser de órgão público, do governo, títulos públicos federais, no mínimo. Professor, então quer dizer que os fundos referenciados têm 80% deles no mínimo é títulos públicos? Não necessariamente. A lei diz que tem que ser no mínimo 80% público, mas, porém, admite-se que pode ser público ou privado, só que esse privado tem que ter baixo risco de crédito, baixo risco de possibilidade. Então, tem que ser classificado como baixo risco. Essa classificação é dada pelo gestor, ou seja, o gestor do fundo tem que falar, não, esse aqui pode ficar tranquilo, querido. É um fundo, é um papel seguro, é um papel que tem baixo risco de crédito, que a possibilidade de tomar calote é muito pequena. Então, presta atenção, vem comigo, ó. Fundos referenciados devem aplicar no mínimo 95% dos papéis que têm a rentabilidade atrelada ao seu indicador de desempenho, que vai buscar direto ou indiretamente sintetizar o seu indicador de desempenho. Além disso, os papéis que o compõem têm que ser emitidos por órgãos públicos e, se for privado, tem que ser papéis classificados como baixo risco de crédito. O fundo de renda fixa referenciado é o cara que tem dois números, 80 e 95, não confunda na prova. Lembrando que ele é um exemplo de fundos de renda fixa, por isso as regras de renda fixa, obviamente, vale para ele, né? Essa regra de 80% é a regra do próprio renda fixa, que ela está sendo repetida aqui, mas é a mesma ideia da regra de renda fixa. Para ser fundo de renda fixa, ele tem que ter essa aplicação de 80% de títulos públicos que vem de lá. Beleza? Então, também vale lembrar que, por ser fundo de renda fixa, ele aquela regra que só pode cobrar taxa de performance quando for destinado a investidores qualificados. É válida para o fundo referenciado e também é válido para o nosso fundo referenciado, que é estratégias de investimento em derivativos, que é um lugar que você pode ganhar, mas também pode proteger. Só pode ser feita em busca da proteção, fazer hedge. Professor, que diabo é isso? Não entendi nada. Não entendi nada. Derivativos é um lugar que você pode proteger o preço ou pode tentar ganhar dinheiro a mais. Ou seja, você pode fazer hedge ou pode especular.
Mercado de derivativos, que é contratos futuros, opções, etc., você só pode investir lá na Bolsa de Valores se for para proteger essa carteira. Você não pode ir lá no cassino e apostar o dinheiro desse fundo, somente para fazer proteção. Então, fundos renda fixa referenciado podem investir no mercado de derivativo desde que o objetivo seja proteger a carteira, ou seja, fazer hedge. Então, fundos de renda fixa referenciado vai ter por obrigatoriedade, além de carregar referenciado, carregar no seu nome o indicador de desempenho, ok? Claro que tem mais coisa para completar o nome, que é se os prazos desses papéis for superior a 365 dias, ele vai carregar a longo prazo, mas isso aqui é em relação ao regime tributário, né? Regime tributário, isso aqui em relação a rentabilidade, a composição dessa carteira. Tudo bem? Beleza, então feito aí, entendeu tudo sobre fundos de renda fixa referenciados. Abraço, até o próximo vídeo.